Nesse exemplo, a gente vai determinar a área lateral e o volume de um cone circunscrito a uma pirâmide, sabendo que a altura da pirâmide de base quadrada é o triplo do lado da base e que o lado da base mede A. Então, como a gente tem um cone circunscrito a uma pirâmide, significa que a pirâmide está inscrita no cone. Então, para calcular a área lateral do cone, a gente tem essa fórmula, a gente precisa do raio da base e da geratriz do cone. E para calcular o volume do cone, a gente precisa do raio, da base e da altura. Então, aqui a gente sabe que a altura do cone e da pirâmide, quando a gente tem um inscrito no outro, é a mesma. Então, aqui no enunciado fala que a altura da pirâmide é o triplo do lado da base, e o lado da base mede A. Então, a altura é 3A. Então, a altura tanto da pirâmide quanto do cone, porque é a mesma. E aí, a gente tem a vista aqui, de cima ou de baixo, tanto faz, do cone, né, a base do cone, aqui o círculo, e ele está circunscrito à pirâmide, então dentro dele está o quadrado, que é a base da pirâmide. Então, o lado da base da pirâmide mede A, e a gente pode observar que o diâmetro da base do cone é a diagonal da base da pirâmide. Então, a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2, então é A raiz de 2. Então, a gente tem que o diâmetro, então, que é 2R, é igual a A raiz de 2. Então, R é A raiz de 2 sobre 2. Esse é o raio da base do nosso cone. Então, agora que a gente tem a altura e o raio da base, a gente já consegue calcular o volume. Para calcular a área lateral, a gente ainda precisa da geratriz. Então, aqui a gente pode observar o desenho de um cone. A gente tem a geratriz aqui, a altura do cone e o raio da base. Eles formam um triângulo retângulo e a geratriz é a hipotenusa. Então, usando Pitágoras, a gente tem essa relação. Geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Então, como a gente já sabe o valor da altura e do raio da base, a gente consegue encontrar a geratriz. Então, primeiro aqui, a área lateral do cone é π vezes o raio vezes a geratriz. Então, o raio é A raiz de 2 sobre 2. A geratriz é a raiz da altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, é π vezes A raiz de 2 sobre 2 vezes 3A ao quadrado mais A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, é π vezes A raiz de 2 sobre 2. Então, aqui fica, distribuindo o expoente, 9A quadrado mais A quadrado vezes 2 sobre 4, tudo dentro da raiz. Então, aqui fica A quadrado sobre 2, π vezes A vezes raiz de 2 sobre 2, vezes... Então, aqui a gente tem A quadrado sobre 2, 9A quadrado sobre 1. Então, fica 18A quadrado sobre 2, mais 1A quadrado sobre 2. Então, a gente tem π vezes A vezes raiz de 2 sobre 2, vezes a raiz de 19A quadrado sobre 2.
Então, a raiz do produto é o produto das raízes, a raiz do quociente é o quociente das raízes. Então, a gente tem aqui π, a raiz de 2 sobre 2, vezes a raiz de 19. A raiz de a quadrado é a, porque a é um número positivo, é uma medida. E aqui raiz de 2. Então, cancela esse com esse. Então, o valor, a medida da área lateral do cone é π a quadrado raiz de 19 sobre 2. Agora, a gente vai calcular, então, o volume. Então, aqui em cima, a gente tinha a fórmula 1/3 πr ao quadrado h. Então, 1/3 πr ao quadrado h. R é a raiz de 2 sobre 2. Então, a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. E h é 3a. Então, aqui esse 3 cancela com esse. Fica π vezes a quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, 2. E 2 ao quadrado, 4 vezes a. Então, aqui fica a ao cubo π sobre 2. Então, a área lateral desse cone é π a quadrado raiz de 19 sobre 2. E o volume é a ao cubo π sobre 2.